Olá, galerinha do quarto ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a professora Ana Carolina, de Língua Portuguesa, e na aula de hoje nós iremos aprender um pouco sobre os diferentes tipos de cartas e suas funções. Iremos aprender também as palavras terminadas em oso ou osa. E tudo isso vocês irão encontrar no livro didático de Língua Portuguesa, volume 3, capítulo 9, nas páginas 41 a 50. Para iniciarmos a nossa aula, vamos analisar a imagem de abertura do capítulo 9, página 40. Bom, os seus familiares recebem correspondências? Entre elas, há cartas pessoais? Vocês sabiam que as cartas têm diferentes funções? Passa pelos mais diferentes campos de atuação humana, como negócios, relações pessoais, departamentos públicos, variadas formas de trabalho, entre outros. E podem ser publicadas em diversos suportes, como jornais, revistas, livros, manuais, murais, envelopes, entre outros. Por terem diferentes funções do gênero carta, divide-se como carta de solicitação, carta de reclamação, carta de agradecimento, carta familiar, carta de leitor, carta ficcional, carta comercial, entre outras. Alguém da sua família tem o hábito de escrever cartas? Com qual finalidade as escreve? E esse hábito mudou ou não em função aos avanços tecnológicos como e-mail, mensagem de celular, bilhete, telegrama, telefonema? Vamos analisar o texto 1, da página 43 do livro didático de Língua Portuguesa, volume 3, capítulo 9. Vocês conseguiram observar que a carta de leitor tem a seguinte estrutura: título, corpo da carta, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, identificação do leitor, autor, né? Resposta da revista ao leitor, autor. O autor da carta, Mateus, se manifestou dando a sua opinião. E a revista publicou a opinião do Mateus, né, na revista CHC. Revista Ciência Hoje das Crianças. Bom, agora vamos analisar o texto 2, também da página 43 do livro didático de Língua Portuguesa, volume 3, capítulo 9. E aí, galerinha, o que vocês perceberam nesse texto 2? É uma carta, beleza? Mas qual tipo de carta? E a prof falou lá no comecinho da aula vários tipos de carta, e esse texto 2 aí é uma carta? Isso, uma carta ficcional, porque essa carta foi retirada do livro Felpo Filfa, de Eva Furnari. A carta ficcional tem a seguinte estrutura: local e data, vocativo coloquial mais parecida com a nossa forma de falar, corpo da carta, a introdução, desenvolvimento e a conclusão, despedida, assinatura. E essa carta aí, nós conseguimos observar que a carta ficcional é o pedido ali, né? É o pedido para que o Felpo, o coelho, o poeta, responda a carta da Charlot, passando a receita. E o texto 3? Vamos analisar. Vamos lá. Esse texto 3 ficou fácil de identificar, né? É uma carta de reclamação. Vamos observar a estrutura dessa carta. Local e data, beleza. Identificação do destinatário. Opa, já é uma coisa diferente das outras. Vocativo, né? Que é a linguagem coloquial, mais parecida com a nossa forma de falar. Corpo da carta, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Despedida, nome do remetente. Olha só, essa carta de reclamação
ela pede a troca de um livro, né? E dá detalhes do porquê que o livro precisa ser trocado. Vocês perceberam que cada carta tem uma estrutura? Por mais que sejam parecidas, tem algumas coisinhas de diferente, né? Por exemplo, destinatário e remetente. Vocês sabem o que significa essas palavras? Vamos olhar os envelopes da página 42 do Livro Didático de Língua Portuguesa, volume 3, capítulo 9. Vocês conseguem perceber que na frente do envelope devem constar os dados da pessoa a quem a correspondência se destina, o destinatário. E no verso atrás, os dados da pessoa que está remetendo a correspondência, o remetente, que está enviando. Tanto na frente quanto no verso do envelope, devem constar nome completo, endereço, rua, número e complemento, quem mora em prédio, bairro, cidade e estado. E o código de endereçamento postal, o CEP, é necessário preencher de forma correta o CEP, pois é desse número que é possível localizar a rua, o bairro, a cidade e o estado onde deverá ser entregue a correspondência. Bom, já aprendemos um pouquinho sobre os diferentes tipos de cartas e suas funções, né? Agora vamos para a página 49 do Livro Didático de Língua Portuguesa, volume 3, capítulo 9, sobre as palavras terminadas em oso ou osa, ok? Primeiro de tudo, vamos resgatar lá na nossa memória as palavras com oso, o final oso. Lembraram? Então vamos lá, vamos ver algumas palavrinhas aí. Curioso. Olha só, aqui a prof trouxe a palavra curioso, ó, terminada em oso, como adjetivo e substantivo. Então olha só como ficou a frase lá, ó. O menino curioso. Nesta frase, a palavra curioso é um adjetivo. Agora, olha lá, a outra frasezinha com curioso. O curioso comprou um estojo. Nesta frase, a palavra curioso é um substantivo. Gostoso. Outra palavra terminada em oso. Olha só essa frase. O sorvete é gostoso. Nesta frase, a palavra gostoso é um adjetivo, muito bem. Maravilhoso, ó, terminado em oso. A frase que a prof fez foi: hoje o dia está maravilhoso. Nessa frase, a palavra maravilhoso é um adjetivo. Engenhoso, olha só. A frase que a prof fez com a palavra engenhoso, ó. João é um menino muito engenhoso. Nessa frase, a palavra engenhoso é um adjetivo. Saboroso, terminado em oso. Mais uma palavrinha, hein? Olha só a frase. O pastel é saboroso. Outro adjetivo aqui na frase, ó. Nessa frase, a palavra saboroso está como um adjetivo, né? Espaçoso, olha só, espaçoso. Olha como a prof colocou a palavra espaçoso aqui na frase, ó. O ônibus é espaçoso. Idoso, olha lá, termina com oso. Aqui na frase, a prof usou a palavra idoso, olha só. Aquele idoso foi passear no zoológico. Nesta frase, a palavra idoso está como um substantivo. Mafioso, olha só. O rapaz é mafioso. Nesta frase aqui, a palavra mafioso está como um adjetivo. Dependendo do contexto, ela pode ser também um substantivo, ok? Medroso, mais uma terminada em oso, hein? Ó, aqui o medroso a prof usou assim, ó, na frase. Medroso era o cachorro de Carlos. Nesta frase, a palavra medroso é um substantivo. Agora vamos para as palavras com o final osa. Vocês lembram de algumas palavras? Vamos lá. A minha irmã é feiosa. Nesta frase, a palavra feiosa está como um adjetivo. Muito bem. Ó, curiosa, a prof usou o mesmo exemplo lá do curioso.
né? Terminado em osa, a menina é curiosa. Nessa frase, ela está como um adjetivo. Agora, ó, como um substantivo. A curiosa comprou um batom, está agora como um substantivo, né? O que mais aí que termina com osa? Vocês lembraram de algumas palavras? Sim? Ó, prof lembrou de mais uma, ó. Minha cachorra é amorosa. Nesta frase aqui, amorosa está como um adjetivo. Minha avó é bondosa. Nesta frase, a palavra bondosa está como um adjetivo. Em algumas frases, a prof usou a palavra como substantivo ou adjetivo, vocês perceberam, né? Vamos fazer os exercícios da página 49 para fixar melhor. Vamos lá. Ciranda das letras. Palavras com oso ou osa. Número 1. Releia estes trechos. Adoro cozinhar e fiquei curiosa de conhecer os bolinhos de chocolate da sua avó. Foi lindo e corajoso você confessar que tem alma de tartaruga. Pinte as palavras que terminam com osa ou oso. Vamos lá. Curiosa e corajoso. Muito bem. Letra B. Essas palavras são substantivos ou adjetivos. Lembrando que adjetivos são as qualidades que damos às pessoas, né? Então, curiosa e corajoso é adjetivo. Muito bem. Letra C. Complete as frases a seguir, depois, utilizando as palavras ao lado, preencha os quadros. Então, olha só. Corajoso é aquele que tem muita... muito o quê? Isso! Coragem. E agora, corajoso é adjetivo ou substantivo? E aí, galera? Isso, lembrando que corajoso é uma qualidade, um adjetivo de quem tem coragem, que é um substantivo. Muito bem. A segunda palavrinha lá, curiosa é aquela que tem muita... muito o quê? Muita curiosidade, muito bem. E aí, curiosa é o quê? Um substantivo ou um adjetivo? E curiosidade? Isso, curiosa, que é uma qualidade, um adjetivo, de quem tem curiosidade, um substantivo. Número 2. Transforma os substantivos em adjetivos, utilizando o sufixo a palavra oso ou osa. Então, ó, vamos pegar aí, hein? Letra A. Aquela ou aquele que expressa muito carinho. Tem que terminar a palavra lá em oso ou osa. Carinho. Isso, muito bem, carinhosa. Letra B. Aquele ou aquela que expressa muito orgulho. Lembrando que a gente está trocando o substantivo pelo adjetivo, né? Aquele ou aquela que expressa muito orgulho. E aí, vamos colocar o adjetivo, vai ficar como? Orgulhosa ou orgulhoso. Muito bem. Letra C. Agora a letra C tá facinho, a C e a D, né? Aquela ou aquele que expressa muito amor. Um substantivo amor, temos que trocar por um adjetivo terminado em oso ou osa. Amoroso e amorosa. Muito bem. Letra D, aquele ou aquela que expressa muito medo. E aí, isso, medrosa ou medroso. Muito bem. Bom, agora chegou a hora das atividades. A prof irá disponibilizar aqui na descrição do vídeo as atividades das páginas 44 até o exercício 2 e a página 50. E desafio vocês a fazerem uma carta pessoal. Pode ser uma carta de reclamação, como vimos na aula, ou uma carta para um amigo ou uma amiga, ok? Bons estudos e até a próxima aula. Tchau!